Olha, a redução da maioridade penal é um tema que começou a crescer durante as discussões da PEC da Segurança Pública. O relator da proposta, o deputado Mendonça Filho, defende essa medida. Vamos conversar então com o Igor Damasceno, que vai trazer as informações para a gente agora. Esse tema não chegou a entrar na PEC, só que as discussões se intensificaram, o que pode indicar possíveis novos movimentos, né, Igor? Conta aí. Evandro, mais uma vez, ótimo dia a você, a Beatriz, também a todos que nos acompanham. O relator da PEC da Segurança Pública na Câmara, deputado Mendonça Filho, não descarta a possibilidade de incluir na matéria a redução da maioridade penal para 16 anos em crimes considerados hediondos ou muito violentos. Só que, de acordo com o que ele falou durante um evento aqui em Brasília, a redução da maioridade penal ainda precisaria passar por uma consulta pública. E essa consulta não teria um efeito imediato. Ele quer incluir esse trecho na matéria, mas em 2028, somente daqui 2 anos, a população então iria votar, iria decidir se concorda ou não com a maioridade penal, e aí sim, a depender da opinião da maioria da população, aí seria referendada. Mas ele já disse que o texto está praticamente pronto, a PEC da Segurança Pública já está ali praticamente finalizada na Câmara dos Deputados, a depender apenas de Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, para colocar o texto em votação, com expectativa de aprovação, inclusive. Lembrando que Mendonça Filho, que é do União Brasil de Pernambuco, ele alterou o texto original da PEC da Segurança Pública. O texto dava mais autonomia às forças de segurança de cunho federal, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal, a participarem do trabalho investigativo, inclusive no combate ao crime organizado. Na versão de Mendonça Filho, as forças de cunho federal perdem um pouco de protagonismo, porque ele diz que assim a autonomia dos estados pode ser respeitada. Então, existe algo conflitante nesse texto. Mas ele diz que já está praticamente pronto e agora cabe a Hugo Mota colocar para votação. Ô Igor, e o ministro da Justiça defendeu uma consulta pública sobre esse tema? Acho que perdemos ali a comunicação com... Ah, não, tá ok. Pois é, ontem durante uma coletiva de imprensa no Ministério da Justiça, o Wellington César Lima respondeu a esse questionamento da possibilidade de redução da maioridade penal. Segundo ele, não há nada de errado em ouvir a população, ouvir uma consulta popular em torno deste assunto, porque o nome disso é democracia. Nós temos um trecho da fala de Wellington César Lima, vamos ouvir. Cada pessoa, cada segmento da sociedade tem a sua opinião, mas o substitutivo contempla a hipótese de consulta, não seria algo imediato. Uns debatem se a melhor forma seria o referendo ou o plebiscito, como isso acontecer. Não se pode dizer que uma modalidade de consulta popular como exercício de democracia direta seja em si mesmo um mal. Então, a ideia de colocar para a sociedade brasileira esse debate é uma ideia absolutamente legítima, rígida e bem orientada, sob o ponto de vista daqueles que têm essa perspectiva. Bom, o fato é que essa fala de Wellington César Lima, defendendo então a opinião da população em torno da possibilidade de maioridade penal, vai de encontro à opinião do presidente Lula. Lula não concorda com a redução da maioridade penal para 16 anos em crimes considerados hediondos, mas é a opinião do ministro da Justiça, então corroborando o que disse Mendonça Filho. Mas repetindo, é uma possibilidade incluir no texto da PEC da Segurança Pública, mas que não tem valor imediato, ainda precisaria ouvir a opinião da população para referendar, e isso só deveria acontecer em 2028, ou seja, tem um longo caminho a percorrer, mas é algo que está no campo das possibilidades. Voltamos ao estúdio. Valeu, Igor. Eu estou aqui também com o Fernando Capês, que vai nos ajudar a entender um pouquinho mais desse debate. O que a gente precisa colocar em jogo quando olha para a possibilidade da redução da maioridade penal, Capês? Olha, Cine, a questão da maioridade penal, ela entrou na Constituição Federal pela primeira vez em 1988. Não era uma questão constitucional. Estava no Código Penal, que era o projeto Alcântara Machado, de 1940, quando o Brasil era um país agrário. Em 88, resolveram colocar isso no artigo 228 da Constituição Federal. O que aconteceu, então? Surgiu uma discussão.
Se o menor de 18 anos é considerado inimputável, quer dizer, não responsável pela Constituição, isso pode ser alterado ou não. Há quem diga que isso é um direito fundamental. Se é um direito fundamental, é uma cláusula pétrea. O que é isso? Nenhuma emenda constitucional pode suprimir um direito fundamental. E há quem diga que é uma questão de política criminal e pode ser alterado pela Constituição. Então, quem sustenta isso é que está defendendo a possibilidade de uma PEC. Qual é a opção que existe? Se for feito um plebiscito, mesmo direitos fundamentais podem ser revistos em questões plebiscitárias. Interessante. Há um consenso entre os constitucionalistas. Então, se a população disser, eu quero a redução, mesmo quem sustente que é uma cláusula pétrea, não poderá se opor a ela. Então, essa é uma questão que tem que ser debatida. Vamos lembrar que o menor de 18 anos era considerado irresponsável, inimputável, em 1940. Hoje ele pode até votar, ele pode abrir um fundo de negócio, um fundo de comércio. Então essa questão tem que ser discutida, porque existe uma sensação de impunidade muito grande quando menores de 16, 17 anos praticam crimes hediondos e ficam apenas 3 anos, muitas vezes em regime de liberdade assistida até. E como é que você avalia a capacidade da sociedade hoje definir isso, Capês? Nós estamos preparados para debater esse tema? Olha, eu acho que se for feito um plebiscito, que é o melhor caminho, tem que haver uma grande discussão. As pessoas inicialmente serão francamente favoráveis à redução da maioridade penal, mas isso com um debate, a questão acaba se equilibrando. Como foi na questão da liberação do porte de arma de fogo ou não. Os plebiscitos são sempre exercícios saudáveis da democracia. Eu sou a favor dessa discussão. Capês, obrigado por enquanto. Já já a gente conversa mais.